Você já sentiu aquele arrepio ao dirigir por estradas desertas à noite? Algumas rotas não são feitas para serem percorridas por humanos comuns. Historias de terror real e historias de terror com caminhoneiros mostram que o desconhecido nas estradas pode ser mais do que medo passageiro, pode ser o aviso. Neste conteúdo, você vai descobrir segredos sombrios e líquores que podem salvar sua vida ou sua sanidade. Prepare-se para explorar o que acontece quando cruzamos limites que nem sabíamos que existían. El espectro de la carretera del abismo. A carretera del abismo era máis do que uma simples estrada. Ela era o lugar onde o tempo e o espaço pareciam conspirar contra os incautos. Miguel, o caminhoneiro experiente, sempre zombava das historias de terror real contadas pelos colegas em bares de beira de estrada. Para ele, aquilo tudo não passava de superstições inventadas por quem tinha medo de dirigir à noite. Mas naquela viagem, algo estava diferente desde o início. A neblina densa cobria a pista como um véu impenetrável, e o silêncio da montanha parecia pesar sobre seus ombros. Ele tentou se manter calmo, mas aquele pressentimento incômodo não o abandonava, como se alguém ou algo estivesse observando seus movimentos. Foi então que ele notou: o caminhão preto seguia atrás dele, mantendo sempre a mesma distância, sem ultrapassar nem ficar para trás. Miguel acelerava, diminuía, até tentou frear bruscamente para ver se o outro motorista reagiria, mas nada aconteceu. O veículo continuava ali, firme e constante, como uma sombra implacável. Ele começou a sentir o frio estranho percorrendo sua espina, mesmo como aquecedor ligado no máximo. Esses relatos faziam parte das lendas da região, historias que transformavam a carretera del abismo em uma das mais famosas histórias de terror com caminhoneiros. Porém, agora, Miguel percebia que talvez aquelas histórias não fossem apenas fruto da imaginação alheia. Decidido a encarar o motorista misterioso, Miguel parou seu caminhão no acostamento e desceu, determinado a confrontar quem quer que estivesse brincando com ele. O ar gelado da noite cortava sua pele enquanto ele caminhava em direção ao caminhão preto. Ao chegar mais perto, seu coração o separou. A cabine estava completamente vazia, sem nenhum sinal de vida. Era como se o próprio abismo tivesse enviado aquele veículo para assombrá-lo. Esse tipo de terror real não era algo que se pudesse explicar racionalmente, era algo que se sentia na alma, como um aviso de que algo muito maior estava prestes a acontecer. De volta ao seu caminhão, Miguel tentou retomar o controle da situação, mas algo ainda mais perturbador chamou sua atenção. O relógio digital do painel começou a girar para trás, os números piscando freneticamente, como se estivessem zombando de sua sanidade. Ele batia no mostrador, tentando fazer o aparelho voltar ao normal, mas era inútil. Quando olhou pelo retrovisor, viu o caminhão negro novamente, só que dessa vez, muito mais perto, quase colado na traseira de seu veículo. Era como se o tempo estivesse sendo desfiado, e ele não tinha ideia de como escapar daquela armadilha sinistra. Finalmente, uma voz rouca e distorcida ecoou dentro de sua mente: "Estás perdido. El abismo te espera." Miguel sentiu seu corpo gelar enquanto via a estrada à sua frente começar a se deformar, como se fosse feita de vidro líquido. As curvas e retas pareciam se dobrar sobre si mesmas, criando um labirinto impossível de ser navegado. Ele percebeu, então, que estava preso em uma dimensão onde as leis da física não faziam mais sentido. E assim,
Miguel entró para máis uma historia de terror con camioneiros, exemplo claro de como o abismo escol suas vítimas sem aviso previo, deixando apenas preguntas en respostas. La última entrega de Navidad. Na véspera de Natal, en cuanto o mundo celebraba con luces errizadas, caminoneiro chamado Carlos enfrentaba uma das missões máis extranas de sua vida. Ele había sido contratado para entregar enfeites natalinos raros, pecas artesanais feitas a mão para vilarejo remoto nas montanas chilenas. As estradas eran traicoeiras, cobertas por neve e cercadas por precipicios asustadores. Embora fosse experiente, algo no o incomodaba. Tal vez fossem as historias de terror real que outros motoristas contaban sobre esas regiões isoladas. Ou tal vez fosse apenas o peso da solidão. Mas Carlos não podía recusar o trabalho, precisaba do dinheiro para passar o Natal com sua família. Assim, ele partiu, sem saber que aquela seria sua última viagem como homem livre. Após horas dirigindo, Carlos percebeu que algo estava errado. A estrada parecia se alongar infinitamente, e ele comecou a reconhecer marcos que juraba já ter passado antes. Isso não faz sentido, pensou, enquanto limpava o para-brisa coberto de neve. O GPS falava constantemente, exhibindo apenas uma mensagem confusa, destino desconhecido. A cada curva, a sensação de estar sendo observado aumentava. Era como se algo estivesse brincando com ele, distorcendo a realidade ao seu redor. Esses relatos são comuns entre caminhoneiros que percorrem rotas remotas, onde o tempo e o espaço parecem conspirar contra eles. Quando finalmente avistou luzes à distância, sentiu alívio momentâneo. Mas ao chegar ao vilarejo, percebeu que estava completamente deserto, exceto por uma única casa iluminada no topo de uma colina. Carlos estacionou o caminhão e decidiu verificar a carga antes de seguir para casa. Ao abrir o baú, sentiu calafrio percorrer sua espina. En vez dos enfeites natalinos que deveria entregar, encontrou uma caixa de madeira antiga, com símbolos gravados que ele não conseguia entender. Dentro dela, havia uma máscara de madeira grotesca, com olhos vazios e sorriso distorcido. Era como se a própria entrega fosse uma armadilha cuidadosamente planejada. Ese tipo de terror real não era algo que pudesse ser ignorado, era como se o destino tivesse preparado algo especialmente para ele. Intrigado e assustado, ele decidiu levar a máscara consigo até a casa iluminada, na esperança de encontrar respostas. Mas algo dentro dele já sabia que aquela decisão mudaria sua vida para sempre. Ao entrar na casa, Carlos foi recebido por silêncio opressor. O interior era decorado como uma celebração natalina decadente, guirlandas empoeiradas, velas derretidas e pineiro artificial coberto de tellas de arana. De repente, ouviu risadas distantes, como se viessem de crianças brincando. Seguiu-os até uma sala escura, onde encontrou figuras encapuzadas sentadas en círculo, cantando músicas natalinas distorcidas. Cuando elas perceberam sua presença, pararam abruptamente e viraram-se para ele, revelando rostros pálidos e olhos negros como carvão. Carlos tentou correr, mas as portas e janelas habían desaparecido, deixando preso naquela cena surreal. Era como se o propio Natal tivesse sido corrompido, transformándose en un ritual macabro. Cuando Carlos finalmente comprendeu sua situação, já era tarde demais. As figuras encapuzadas o forcaram a colocar a máscara de madeira, e ele sentiu sua mente se fragmentar.
Suavizao mudou, e ele percebeu que agora era parte daquela celebracao eterna, condenado a repetir o mesmo ciclo todos os anos. A estrada que o trouxe até ali había sumido, e ele se viu obrigado a conducir o caminao invisível pelas montanas, entregando objetos amaldiçoados para outros viajantes incautos. Como tantas outras historias de terror con camioneiros, esta también tiene final cruel. Algunas entregas no usado apenas sobre mercadorias, más sobre transportar destinos sombríos. E agora, Carlos estaba preso en ciclo infinito, onde o Natal era uma maldicao que jamás terminaría. El encuentro con el hombre de la carretera infinita. Nas vastas e áridas teres do norte do México, onde o deserto de Sonora se extende como mar infinito de área e silencio, algunas estradas parecen desafiar a propia lógica. Caminoneiro chamado Raúl estaba en una de esas rotas solitarias, transportando mercadorías para Hermosillo. Ja era tarde da noite, e o cansaco pesaba sobre seus hombros como una carga invisible. Él sabía que historias asustadoras rondaban aquellas regiones, historias de terror real contadas por outros motoristas sobre encontros con figuras misteriosas extradas que nunca terminaban. Mas Raúl siempre as ignoró, convencido de que eran apenas lendas criadas para asustar os incautos. Até que, ao chegar a una encrucijada remota iluminada por farol fraco e tremelucente, ele ha visto homem idoso parado à beira da estrada, como se esperase por ele. O homem tinha uma aparência peculiar, com roupas antigas cobertas de poeira e olhos que pareciam refletir a luz das estrelas. Ele se aproximou calmamente e ofereceu ajuda, dizendo que conhecia bem aquela região. Raúl, exausto e sem outra opção, aceitou a oferta. Durante a conversa, o estrano comecou a falar sobre eventos históricos que ocorrerán décadas antes do nascimento de Raúl, de tal estado precisos que parecían imposibles de serem inventados. Mas o que realmente deixou o caminoneiro arrepiado foi quando o homem mencionou aspectos íntimos de sua vida, coisas que ele nunca había contado a ninguém. Era como si aquel desconocido tivese acceso a los segredos más profundos de su alma. Ese tipo de terror real no es algo que se possa explicar racionalmente, es como si o propio destino estivese conspirando contra vos. Cuando Raúl finalmente decidiu seguir viajem, algo extraño aconteceu, a estrada a sua frente parecía se alongar infinitamente. No importaba cuántos kilómetros él dirigisse ou cuánta gasolina consumisse, él siempre retornaba ao mesmo ponto, a encrucijada onde encontrara o homem idoso. O GPS falaba, o radio cheaba sons ininteligíveis, e o seu noturno parecía inmóvil, como se o tempo tivese parado. Era como estar preso en un pesadelo do cual no conseguía acordar. Esos relatos são comuns entre caminoneiros que percorrem esas rotas desertas, onde a linha entre realidade e fantasía parece se disolve. Ao perceber que estaba preso naquela estrada infinita, Raúl sentiu o peso da solidão e do desespero caindo sobre ele como uma avalanche. Foi então que o homem idoso reapareceu, desta vez como sorriso malévolo estampado no rosto. Você aceitou minha ajuda, disse ele, sua voz ecoando como trovao distante. E agora, faz parte deste ciclo eterno. Raúl tentou argumentar, implorando por uma saída, mas o homem explicou que aquela estrada era uma prisão para aqueles que perdem a esperança. E ao confiar nele, Raúl había selado seu destino. A ideia de estar preso en una realidad distorcida, sin cualquier chance de escapar, era suficiente para enlouquecer cualquier pessoa. Así como otras historias de terror con camioneiros,
esa também tina o malika o cruel, nem toda ajuda é benéfica, e algumas decisões podem nos prender em ciclos dos quais jamais conseguiremos sair. Desde então, Raúl passou a ser mais uma lenda nas rodovias mexicanas. Motoristas que viajan pelo deserto de Sonora às vezes relatam ver o M caminao velo dirigindo sozinho pela estrada, como o M ao volante que parece perdido em pensamentos sombrios. Dicen que ele ainda está preso naquela estrada infinita, repetindo a mesma jornada sem fim, condenado a vagar por uma realidade que não é mais sua. Essa história serve como um lembrete assustador de que, em lugares remotos e isolados, o desconhecido pode assumir formas inimagináveis. E quem sabe? Talvez algum dia você também encontre o homem da encruzilhada, oferecendo ajuda em troca de sua liberdade. E então, o que você faria se estivesse na pele desses caminhoneiros? Continuaria dirigindo, mesmo sabendo que a estrada poderia não ter fim. Ou enfrentaria o desconhecido, arriscando tudo para descobrir a verdade. Essas histórias não são apenas contos sombrios, elas carregam lições profundas sobre coragem, escolas e os limites do ser humano. Mas agora quero ouvir de você, qual dessas histórias te deixou mais arrepiado? Ou será que você tem sua própria história de terror real para compartilhar? Deixe nos comentários, quero saber como essas narrativas ressoam com sua vida. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar explorando o mundo do terror e do sobrenatural, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você nunca perderá uma nova história, um novo mistério ou uma nova lica o que pode mudar sua perspectiva sobre o que realmente espreita nas sombras. Até a próxima, e lembre-se, nem todas as estradas levam a destino seguro.